Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 28 de maio de 2021, sexta-feira, oitava semana do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de seus frutos, e os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhes disse: tende fé em Deus? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos neste Evangelho vários ensinamentos de Jesus, mas eu gostaria de meditarmos duas situações. Uma delas é a figueira estéril e a outra é o templo, onde havia se transformado num templo tomado pelos vendilhões. E as duas coisas estão interligadas. A gente vai agora entender um pouquinho sobre isso. E eu pensava inicialmente na figueira. Jesus vai até a figueira e ele fala que essa figueira era cheia de folhas, mas não tinha fruto. E ele amaldiçoa aquela figueira e a gente vê que aquela figueira seca. E eu pensava, mas espera aí, tem folhas, essa figueira ainda pode dar sombra. Mas enquanto eu meditava também me vinha ao coração: para que serve uma árvore frutífera se ela não der frutos? Porque nós somos chamados a dar fruto. A igreja, que depois a gente vê aqui o templo, que a igreja também é chamada a dar frutos. E eu pensava na sombra e me vinha ao coração: não, mas se for só a sombra, as pessoas vão parar embaixo de nós. E não é para isso que nós somos chamados, não é para isso que a igreja existe. A igreja e nós somos chamados a oferecer o alimento, para que as pessoas venham, comam, se sintam nutridas e sigam novamente o caminho. E que alimento é esse? É o próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer: todos aqueles que vêm até mim nunca mais terão fome. E de que alimento nós estamos falando? Da Eucaristia, porque minha carne é verdadeira comida. E é isso.
É isso enquanto cristãos, é isso enquanto membros, corpo dessa igreja, nós precisamos produzir frutos. As pessoas precisam vir até nós, e não nós, mas o Espírito Santo que vive em nós, poder ser alimentadas. E é isso que acontece. Nós vimos ali aquele templo cheio de pessoas, mas vazio de fé. As pessoas estavam lá não para se alimentar, não para buscar aquilo que o templo poderia trazer em benefício da sua fé, mas estavam lá para se aproveitar daquilo que o templo poderia trazer em benefício a si próprio. É isso que nós víamos os doutores da lei totalmente vestidos, com suas roupas cheias de franjas, mas vazios da fé. Exteriormente maravilhosos, mas por dentro vazios da fé. Então, por isso que hoje a figueira e o templo estão interligados, porque os dois precisam produzir frutos. E nós, enquanto figueira, enquanto igreja, precisamos sim produzir frutos. A nossa vida precisa produzir frutos. E ainda nós vamos saber, né? O próprio Jesus vai dizer como poderemos conhecer as pessoas através dos frutos. Podemos conhecer uma árvore através do fruto. E que fruto nós temos dado? Enquanto chamados a dar fruto, estamos dando fruto? Enquanto igreja, como temos nos comportado? Como estamos vivendo na nossa comunidade? E quantas pessoas vêm até mim e falam: mas eu não me sinto acolhido, eu não fui acolhido, eu entrei e ninguém sorriu para mim. Claro que isso é importante, mas o mais importante é Jesus Cristo, o verdadeiro alimento. Enquanto nós pararmos as pessoas, enquanto nós pararmos as coisas, enquanto nós buscarmos o olhar, enquanto nós buscarmos o aplauso, enquanto nós buscarmos ser olhados, vistos, ainda nós estamos na superficialidade da fé. A verdadeira fé está em Jesus Cristo, o centro da nossa fé. Por isso, fala agora no Santuário São José Tadeu, tem aquela igreja, aquela cruz tão grande, porque todas as vezes que nós entrarmos naquela igreja, Jesus Cristo é o foco, e jamais Ele deixou de nos acolher, jamais Ele deixou de nos amar, e jamais deixará de nos amar, não importa o que façamos, não importa nem se nós estamos dando fruto, Ele ainda espera por cada um de nós, para que possamos produzir fruto, e Ele é o verdadeiro alimento, é Ele que vai nos nutrir, Ele que vai nos trazer a verdadeira esperança nessa vida. Então, a pergunta que nos fica no Evangelho de hoje: temos dado fruto? Quais frutos temos dado? Temos servido a nossa igreja? Temos servido a nossa comunidade? Ou temos nos servido dela? Temos levado as pessoas até Jesus? Ou temos deixado as pessoas embaixo de nós? E com isso nos sentimos valorizados? Então fica hoje essa meditação para cada um de nós. Então peçamos a bênção pela poderosa intercessão de São Judas Tadeu, São Marcos, São José Maria Escrivá, São Padre Pio e de nossa Mãe Maria, que permaneça para sempre. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.